O ex-prefeito de Serrana foi condenado por improbidade administrativa. Segundo a denúncia, Nelson Garavazzo teria se beneficiado de uma lei criada por ele durante a gestão de 2009 a 2012. A condenação do ex-prefeito de Serrana, Nelson Garavazzo, ainda cabe recurso, mas a Justiça já suspendeu o benefício administrativamente que ele estaria recebendo como médico pela lei municipal sancionada quando foi chefe do Executivo. Depois que foi prefeito, Garavazzo voltou a integrar o quadro de servidores da Prefeitura. A lei criada pelo ex-prefeito reajustou o salário de médico em mais de 178% e reduziu as horas trabalhadas em 25%, o que motivou a ação civil do Ministério Público por suposta conduta lesiva ao erário municipal. No caso em que você tem um chefe do Executivo fazendo uma alteração legislativa por iniciativa do Executivo, para se autofavorecer, essa é a acusação, né? Em tese é possível aplicar as penalidades, as sanções da lei de improbidade, como por exemplo, inelegibilidade, multa, né? E algumas outras sanções de cunho administrativo. Segundo a Justiça, o ex-chefe do Executivo não apresentou justificativas efetivas para ter realizado a mudança na lei que alterou o salário de médico e reduziu a carga horária. A modificação foi classificada como desproporcional e, por conta disso, até o momento ele foi condenado à suspensão dos direitos políticos por 5 anos, multa equivalente a 10 vezes o último salário como prefeito e ressarcimento do dano calculado pela diferença das remunerações a partir do retorno ao serviço público. A nova lei de improbidade, ela deixa de punir casos culposos, ou seja, os casos em que não há intenção. Nos casos em que um agente público é acusado de ter promovido uma alteração legislativa para se autobeneficiar com lesão ao erário, né, para se autobeneficiar com o dinheiro público, a acusação em si já é de um ato de vontade, de um ato intencional, né? Não é possível conceber que uma alteração legislativa, ou seja, isso parta, digamos, sem querer, para a Câmara dos Vereadores, depois para a sanção do prefeito. A nova lei de improbidade já foi aprovada, mas o Supremo Tribunal Federal está discutindo como será aplicada a casos em andamento. Enquanto isso, a população de Serrana fica refém de situações como essa, que acabam passando pelos olhos da Câmara sem nenhum questionamento. Embora não seja legal você fazer um reajuste salarial na qual ele estaria no cargo, né, o que chama a atenção de Serrana é que isso foi desproporcional aos demais servidores, né, e foi o único que, por exemplo, teve redução de jornada. Então, isso, embora tecnicamente é possível fazer uma lei reduzindo jornada, aumentando o salário, como ela tinha um benefício direto, isso é no mínimo antiético, né? Sem falar em algumas eventuais improbidades administrativas que ele possa ser enquadrado. Então, isso não incide só sobre a conduta do prefeito, né? Temos que lembrar que a Câmara Municipal também aprovou essa lei, os vereadores votaram essa lei e também tinham a responsabilidade de levantar esse debate naquele momento na Câmara e não aprovar uma legislação que muito claramente beneficiaria o ex-prefeito assim que ele terminasse o mandato. Por isso, a importância da sociedade acompanhar as atividades do Legislativo. Muitas câmaras até dificultam essa participação, preferem votar de forma mais, vamos supor, silenciosa, né, para que não se levante o debate público. Então é importante a sociedade participar. E nós vamos lembrar que muitas vezes o Poder Legislativo fica refém do Poder Executivo, tendo que aprovar tudo que ele pede, como essa lei manifestamente imoral, para poder dar benefício para o cidadão. Então, também, às vezes, nasce o clientelismo do próprio voto aos vereadores. Muitos cidadãos já votam em determinado vereador pensando que ele vai dar um benefício amanhã, depois se eu precisar dele para resolver um problema junto à prefeitura, ele vai interceder em meu favor. Então, e aí o vereador, para poder interceder junto ao cidadão, tem que ter apoio do executivo. Então, muitas vezes esse arranjo, ele começa até na própria sociedade que vota, né, pensando em ter alguém que vai interceder em seu favor. E aí, para que ele possa fazê-lo, ele tem que ter uma proximidade ao executivo e concordar com algumas questões do executivo. Não exerce a sua atividade de forma tão livre. Gislene Lopes, de Serrana, para o Jornal da Clube. A defesa do ex-prefeito de Serrana, Nelson Garavazzo, destacou que a decisão da Justiça cabe recurso aos tribunais superiores em Brasília.
acrescentou que o benefício das alterações no salário de médico ainda vigoram, porém não há aplicabilidade, posto que a decisão judicial não transitou em julgado, mas que houve sim uma tentativa em decorrência da ordem judicial no ano de 2021.